sou Marcelo Barreto, apresentador e editor-chefe do Redação Sport TV. Apresento também o Hello LA, programa olímpico aqui do canal. Então, pessoal, estamos aqui com o Marcelo Barreto, mas vou pedir para você se apresentar para a gente, contar um pouco da sua trajetória, quem é você. Sou jornalista desde o começo dos anos 90, eu me formei em 1990, na PUC de Belo Horizonte. Estou em televisão desde 2001, quando cheguei para a TV Globo. Em 2003 fui para o Sport TV e a partir de 2004 comecei a trabalhar como comentarista primeiro, depois apresentador, e é o rumo que a minha carreira tomou desde então. Pegando um pouco nesse viés aí da carreira, a gente queria saber o que você esperava do mercado de trabalho quando você ainda estava na faculdade e quais foram as diferenças entre essa expectativa e a sua atuação na prática. Esperava ter um emprego. Na minha época, uma coisa que vocês não viveram, a geração que vocês não viveu, a gente tinha planos econômicos, né, que mudavam completamente a lógica. Foi em julho de 1990, eu já estava trabalhando, as redações encolheram, mandaram a gente embora, então a expectativa que eu tinha de trabalhar num jornal em Belo Horizonte, onde eu tinha me formado, diminuiu bastante. E aí eu voltei para Juiz de Fora, a cidade dos meus pais, e foi lá que uma tia minha viu um anúncio de estágio no jornal o Globo. Eu fiz a prova, passei, e aí eu comecei essa trajetória no jornalismo esportivo. Mas até então eu não tinha muita certeza, pela instabilidade econômica, de como ia ser o começo da minha carreira. Qual a diferença, assim, para hoje em dia? O que você acha que tinha naquela época que hoje não tem, ou que hoje tem mais oportunidade que naquela época não tem? Muita coisa que naquela época não existia, né? O mercado hoje está muito pulverizado, né? Existem várias novas oportunidades. Em compensação, por exemplo, quando eu comecei no Jornal o Globo, os jornais tinham um prestígio muito maior do que tem hoje, tinham equipes muito maiores do que as que tem hoje. Então é um cenário de constante transformação, né? Algumas oportunidades diminuem, como por exemplo trabalhar numa redação de jornal, e outras aumentam. Hoje tem toda uma gama de novas oportunidades aí, não só no jornalismo, né, mas contratando jornalistas para trabalhar em outras empresas. Qual você acha que é o desafio de produzir conteúdo jornalístico num cenário que o digital hoje em dia ele domina, ainda mais com o crescimento das redes sociais, que cada vez mais se criam nichos, né, e que cada um pode produzir seu próprio conteúdo? O que é desafiador no cenário atual é que tem muita gente produzindo conteúdo de comunicação sem necessariamente fazer jornalismo. E isso cria uma grande massa de produtores de conteúdo. Alguns são jornalistas, outros não. Alguns, por exemplo, vou falar do meu universo, que é do jornalismo esportivo, né? Alguns escolhem a perspectiva de um clube para cobrir, e aí não necessariamente estão preocupados com conceitos como a neutralidade que a gente tem no jornalismo. Pelo que a gente tem acompanhado, isso está causando uma grande confusão, não só entre as pessoas que consomem, né, informação, mas também com as nossas fontes, né? Que parece um dos nossos desafios hoje, separar o que é jornalismo do que não é. Não que o que não é jornalismo não seja legítimo, mas enfim, são coisas diferentes. Falando também da importância da televisão, qual que você acredita que é a importância dela e dos programas na construção do imaginário popular, no que diz respeito ao jornalismo esportivo? A televisão ainda tem um papel muito importante como transmissora dos eventos, como detentora de direitos esportivos. Então, hoje, embora já haja outras iniciativas, né, o principal modo de consumir um evento esportivo ainda é a televisão. E os programas esportivos, tinha até um chefe nosso que brincava aqui, olha, programa de debate é para preencher o espaço entre uma transmissão e outra. Mas mais ou menos nessa linha, né, ajuda a compor esse ecossistema. Então eu acho que a gente ainda tem uma relevância grande no debate sobre o futebol, sobre o esporte, que é retroalimentada pela rede social. O que não existe mais é a televisão independente da rede social. Essas coisas hoje estão absolutamente integradas. A redação, aqui falando da redação, ela teve que mudar muito ao longo do tempo para se adaptar às demandas e às mudanças do público? Muda sempre. A gente tem que se adaptar não só ao que o público está esperando, mas também a gente se adapta a diferenças tecnológicas. Por exemplo, o tamanho de uma equipe que vai cobrir um grande evento muda muito, porque você já não precisa mais de tanta gente presente lá, tem coisas que a tecnologia consegue resolver. O universo da comunicação ele está mudando cada vez mais rápido, né? E isso faz com que as redações também tenham que se adaptar constantemente. Eu acho que essa redação aqui,
não passa de um ano para outro sem ter sofrido transformações muito grandes. Você terminou recentemente o seu mestrado na UERJ e está visando entrar no doutorado também, que você falou. Então, entrando nessa área da comunicação, como que você acha que estudar a comunicação mais a fundo pode ter te ajudado aqui no Sport TV? O que você levou disso para a prática? Acho que o mundo do trabalho e o mundo do estudo não deveriam se separar nunca. A gente deveria estar sempre interagindo, né? Eu acho que dá uma oportunidade de você sair um pouquinho do seu dia a dia, que é muito absorvente, né, na comunicação, no jornalismo esportivo, e meio que olhar de fora para dentro, né? Te ajuda a questionar, eu acho que, enfim, ajuda a evoluir. Você acredita que o jornalismo esportivo foi importante para criar essa ideia no imaginário popular de que o Brasil é o país de futebol, não só pelos jogadores espetaculares que a gente tem em nossa história, mas também o papel do jornalismo? As duas coisas andaram juntas, né? O futebol, né? A gente pode falar do esporte de forma geral e especificamente do futebol, que é o esporte mais popular do mundo. Ele cresce junto com o crescimento dos meios de comunicação, né? Esporte e comunicação são fenômenos que andam juntos, né? Eles se consolidam ali pelo fim do século XIX e explodem na virada do século XX. Então, não existe, acho que hoje não existe um sem o outro, na verdade, né? A comunicação também está muito ligada, muito visceralmente ligada ao esporte. Tudo que a gente acompanhou de crescimento de popularidade, de importância, de relevância, passa por esse encontro entre esporte e comunicação. Para finalizar, a gente queria saber mais sobre o programa. Se existe alguma temática aqui que traz mais audiência para o programa, normalmente ela figura na pauta. Bom, a temática é o futebol, né? Toma 90% do nosso espelho. O Redação é um programa que nasce em 2004 com uma ideia básica, né? O jornal era muito importante naquela época, depois a gente começou a incorporar a linguagem de rádio também, com quadros como Redação AM, depois evidentemente as redes sociais foram ganhando espaço, mas o que o Redação queria desde o começo era entender como a imprensa acompanha o esporte. Claro que aí é muito mais especificamente o futebol, né? O Brasil é o país do futebol, mas sempre com uma visão de como o futebol, como o esporte, enfim, estão sendo tratados pela imprensa, pela visão da imprensa. A gente também discute o papel do jornalista, a gente tem quadros como Vocês da Imprensa, que é quando os treinadores das entrevistas coletivas se referem aos jornalistas, questionam o trabalho, então a gente também gosta desse debate. A perspectiva sempre foi essa, olhar para o esporte com o olhar do jornalismo.